Pessoal, sempre foi um dos principais objetivos do canal da Brasiltech tirar algumas dúvidas e responder algumas perguntas que nos eram feitas repetidas vezes durante esses mais de 20 anos de Brasiltech. E uma das principais dúvidas que acabava gerando mais perguntas era de qual tamanho de caixa utilizar para realizar a montagem de um painel. É uma dúvida muito comum e nesse vídeo eu vou te ajudar a escolher o tamanho da caixa correta falando um pouco sobre layout de painel. Eu listei alguns tópicos aqui que eu vou citar um a um durante esse vídeo, não necessariamente em ordem de importância, até porque todos eles são relevantes e de repente você não vai conseguir atender todos eles de maneira satisfatória, às vezes vai ter que sacrificar um pouquinho um em prol do outro, mas são tópicos que você vai precisar levar em consideração na hora de determinar qual vai ser o layout do painel e uma vez tendo esse layout projetado, o tamanho da caixa fica muito mais fácil de escolher. Não tem mágica, é difícil de saber qual tamanho de caixa utilizar. É lógico que quem faz montagem de painel há muito tempo já tem um feeling para perceber qual que é o tamanho ideal, mas para quem ainda não tem esse feeling, é importante que se determine o layout do painel e através do layout estabelecer o tamanho correto. Antes de começar a listar esses tópicos, eu gostaria de te convidar para se inscrever em nosso canal e ativar o sino para receber as notificações caso goste desse tipo de conteúdo, né? Aqui eu dou dicas de montagem de painel, também falo sobre componentes elétricos em específico, falo sobre detalhes técnicos de produtos, falo sobre elétrica em geral, também conceitos básicos. Nós temos cursos aqui também. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de aprender sobre elétrica, se inscreve aí no canal, ativa o sino de notificações e deixa o like também, porque isso fortalece o canal e nos permite continuar gravando nosso conteúdo. E o primeiro tópico que eu listei para analisar na hora de determinar como vai ser o layout do painel é analisar a funcionalidade. Eu vou citar um exemplo aqui de um painel que eu vi uma vez, onde o barramento principal, os três barramentos principais, né, que distribuíam as três fases, eles saíam do disjuntor geral, percorriam praticamente metade do painel, e aí eram conectados a outros três barramentos por meio de três cabos. E esses outros três barramentos também acabavam ocupando quase que a outra metade do painel inteira. Esse painel me chamou muito a atenção porque era completamente desnecessário utilizar aqueles três cabos para conectar os três barramentos ligados no disjuntor, aquele outro conjunto de três barramentos que finalizavam então a distribuição do painel. Não tinha a menor necessidade, era só montar o disjuntor de uma maneira um pouco diferente e assim conseguiria se utilizar três barramentos apenas sem a necessidade de conexão dos três cabos. Esses três cabos a mais, eles tinham uma conexão em cada ponta, então nós temos 6 conexões a mais do painel que eram completamente desnecessárias. Essas conexões elas geram calor, geram queda de tensão, percas pelo efeito Joule. Então, pensando na funcionalidade, não tinha a menor necessidade de ter aqueles cabos e planejando o layout com mais cuidado, seria possível evitar esses três cabos ligando em outros três barramentos. Então verifiquem essa questão da funcionalidade porque é um item muito importante na hora de determinar como vai ser o layout do painel. E outro tópico muito importante é o custo. O custo não é importante somente na hora de escolher os componentes que vão ser utilizados. Ele é importante também na determinação do layout. Eu coloquei esse tópico logo em seguida do anterior, porque utilizando o mesmo exemplo, né, onde nós tínhamos um barramento conectado a outro barramento por meio de três cabos, que não precisariam estar ali se o layout tivesse sido feito diferente. Nesse caso, foram utilizados 3 cabos a mais e 6 terminais a mais. Então, é um custo adicional que não precisaria estar ali. Inclusive, os barramentos tiveram que ser um pouco maiores também, porque nas conexões dos cabos, isso ocupava um espaço. Então, o barramento teve que ser alongado um pouco, teve que ser cortado um pedaço maior de barramento para poder fazer a distribuição. Então, é muito importante que, na hora de determinar como vai ser o layout, se faça de uma forma que os barramentos sejam menores quando possível, que se utilize menos cabos também, menos acabamento, menos canaleta. Dá para fazer uma redução do custo somente mudando o layout, fazendo um layout que utilize menos material. Outro item muito importante é a dificuldade da execução. Não adianta nada, de repente, você mudar o layout do painel para economizar um pouco e dificultar muito a execução. Aí você vai gastar muito tempo e isso também é custo, né? Então, verifica o layout de forma que a execução do painel, de forma que a construção do painel seja de uma maneira mais simples também. Eu via muito anteriormente barramentos dobrados em mais de um eixo. Eles eram dobrados, por exemplo, para cima e para o lado na mesma dobra. Isso eu não tenho visto tanto mais, não sei se talvez uma cultura que está se perdendo,
mas enfim, eram coisas que acabavam tornando o painel mais complexo, apesar que ficava muito bonito, ficava muito bem feito também, né? É eficiente fazer dessa forma, mas tem que ver se isso não vai te tomar muito tempo, se de repente você não vai desperdiçar material enquanto estiver tentando fazer essas dobras, se não vai ter que mandar para outra empresa para fazer. Então verifica a questão da dificuldade de execução, porque isso, o layout do painel pode fazer com que a dificuldade seja maior ou menor. Outro item importante aqui também é a estética. É importante que o painel fique bonito, porque o seu cliente, normalmente, ele não entende de elétrica, ele tem um conhecimento muito superficial, então o que vai determinar na cabeça dele se o painel está bem montado ou não, é se ele está bonito, né? Se ele está com um aspecto visual agradável. Não importa se você dimensionou corretamente os componentes, se você considerou um barramento mais grosso para suportar a maior corrente, não interessa. O que interessa é que para ele que o painel funcione e que ele esteja bonito, né, bem apresentável. Lógico que a questão estética não é mais importante do que outros itens que eu já citei, que eu ainda vou citar aqui nessa lista, mas é muito importante também porque agrega valor no seu serviço. Com certeza um painel bem montado vai ser percebido como um painel de um profissional caprichoso, né, que faz o seu trabalho bem feito. E o quinto item dessa lista é a manutenção. Manutenção e instalação, eu diria. É possível facilitar o trabalho de quem vai instalar ou dar manutenção fazendo um bom projeto de layout. Existem questões mais óbvias, como colocar a borneira de conexão próxima de onde vai ser feito a saída dos cabos, né, ou a entrada também dos cabos, e isso facilita para quem está instalando e quem está dando manutenção também. E questões menos óbvias também, como a utilização dos barramentos do tipo pente. Se você projeta o layout do seu painel utilizando barramentos do tipo pente, você vai economizar espaço, né, já que eles ocupam pouco espaço, vai ficar um painel muito bonito também, mas isso dificulta para quem vai fazer a manutenção. Às vezes tem que soltar várias conexões para poder substituir um disjuntor. Então tem que pesar, ver se vai valer a pena ter uma melhor estética, utilizar um painel menor, que vai reduzir o custo também. Só que, em contrapartida, você vai gerar uma dificuldade maior para quem está prestando manutenção. Então, tem que pesar as situações aí, analisar todos os tópicos e verificar o que é mais importante para poder determinar como que vai ser esse layout. Outro item importante também, que está mais ou menos atrelado a essa questão da manutenção, é a organização dos componentes. Se você organiza os componentes por função, por lógica de funcionamento, vai facilitar muito a manutenção, porque quem olhar para o painel, às vezes já vai entender mais ou menos como que ele funciona. Você pode colocar o disjuntor geral em cima, logo em seguida os disjuntores individuais, depois os contatores de acionamento, algum outro tipo de proteção, de repente, uma proteção de relé de sobrecarga, relés de contato também. Você pode fazer em vários patamares ali dentro do painel, vários grupos de componentes que vão facilitar o entendimento de quem está fazendo a manutenção e mesmo de quem está operando o painel também. É mais fácil de detectar algum possível problema e de entender o funcionamento do painel quando os componentes estão organizados por lógica. Então, isso vai acontecer na hora de determinar o layout. Você pode fazer um layout em que os componentes eles fiquem agrupados de acordo com a sua função. E mais um tópico que está mais ou menos relacionado também com os anteriores é em relação a onde que vai ser feita a instalação do painel, porque isso vai determinar, por exemplo, de onde que vão chegar os cabos. Se vai chegar por baixo, por cima, pelo lado, e isso vai influenciar muito na hora de determinar o layout do painel, ou deveria pelo menos, né? Porque vai otimizar a questão de manutenção, de instalação, pode otimizar também o custo do painel, já que os cabos vão precisar percorrer uma distância menor. Então verifica de onde que vão chegar os cabos, por exemplo, para poder determinar o layout do painel. Mas não é só em relação aos cabos. Se você vai instalar num lugar que é meio empoeirado e o painel vai ficar meio baixo, você pode pegar a veneziana de ventilação de baixo e colocar um pouquinho mais para cima. É lógico que não vai poder colocar todas as venezianas em cima, mas de repente você não deixa muito baixo, deixa um pouquinho mais em cima, justamente por conta da poeira. Então, o lugar onde vai ficar esse painel também vai influenciar no layout. Outra análise muito importante que deve ser feita é se esse painel vai ser ampliado algum dia ou não. É lógico que não tem como prever o futuro, né? Mas quando o cliente tem um orçamento um pouco maior, quando ele te permite gastar um pouquinho mais esse painel, é possível prepará-lo para receber alguma ampliação, que é o comum dentro das indústrias, né? Geralmente a empresa vai crescendo e o painel precisa crescer junto. Então, na hora de determinar o layout, você pode deixar um espaço maior num barramento, por exemplo, para fazer mais conexões, pode deixar um espaço maior no trilho também, para que se possam instalar mais contatores, mais relés de sobrecarga,
de repente uma canaleta um pouco maior também para comportar mais cabos, então isso é importante também. O penúltimo item dessa lista é em relação à troca de calor. Até mesmo na ventilação, o layout é importante. Imagine que você tem um inversor de frequência, que é um equipamento que gera muito calor dentro do painel. Se você montar ele de lado, a ventilação por dentro do próprio inversor, nos dissipadores de calor, ela vai ocorrer na horizontal. E isso não é nada otimizado em relação ao fluxo de gases, né? Se você vai fazer o layout do painel, é importantíssimo que você deixe uma das venezianas de ventilação na parte de baixo, outra na parte de cima. Isso está diretamente relacionado ao layout, né? Você vai escolher as posições dessas venezianas para otimizar o fluxo de gases, porque o calor, o ar quente, ele acaba sendo menos denso, ele vai ser mais leve, então a tendência é que ele suba. Se o ar quente sobe, então é lógico que você precisa entrar com o ar frio por baixo e sair com o ar quente por cima. E para que ocorra esse fluxo, para que o ar possa circular, entrar por um lado e sair pelo outro, é importante que tenha uma veneziana em cima e outra embaixo. Não se pode colocar todas as venezianas embaixo ou todas elas em cima, porque aí você não vai ter um fluxo de ar pelo painel e não vai adiantar nada. Então, o lugar da veneziana tem que ser uma embaixo e outra em cima, ou duas embaixo e duas em cima. Aí a quantidade vai depender da necessidade, mas é importantíssimo que se tenha uma entrada e uma saída de calor. E os componentes, por exemplo, o inversor de frequência, que ele tem um fluxo forçado, ele precisa estar no sentido do fluxo de ar do painel. Então, o inversor ele precisa ser instalado na vertical, se você quiser otimizar o fluxo, porque nele ocorre exatamente isso aí. O ar entra embaixo e sai em cima. Então, se você tiver o mesmo fluxo no painel também, você otimiza tanto o fluxo do painel em si, quanto do próprio inversor. Muito importante, então, na hora de determinar o layout, pensar também na refrigeração. E o último item aqui é uma dica de você simular o layout do painel. Para quem faz projeto em software, geralmente já faz essa simulação, então não é novidade. Mas para quem monta painel sem fazer um projeto através de algum software no computador, é importante que você simule ainda assim a montagem do painel. Você pode fazer isso utilizando os próprios componentes. Caso você tenha os componentes com você já, monta lá, bota em cima da bancada para que possa escolher então a placa de montagem do painel, o tamanho do painel em si. E caso não tenha os componentes ou caso não tenha parte deles, você pode pegar uma caixa de papelão, por exemplo, as caixas que vêm dos componentes mesmo, as caixas individuais, e utilizar no lugar dos componentes para poder determinar qual vai ser o tamanho. Se você não tiver a caixa do componente, você pode pegar uma caixa de papelão qualquer, pega uma parte dela só e verifica qual que é o tamanho nos catálogos de qualquer fabricante, vai ter o tamanho desses componentes, né? Então você vai lá e recorta um pedaço de papelão no tamanho do componente e através desse pedaço de papelão você consegue então encaixar lá todos os componentes para verificar qual que é o tamanho ideal da caixa que você vai utilizar. Então esse tipo de simulação acredito que seja a melhor dica para quem vai escolher o tamanho da caixa, porque aí você já determina o layout e também consegue saber qual que é o tamanho para poder montar o painel de acordo com esse layout que você determinou. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí para nos permitir continuar gravando esse tipo de conteúdo. Se tem alguma dúvida, por favor, deixa um comentário. Não são todas as dúvidas que nós vamos conseguir responder, até porque já estamos recebendo várias dúvidas em vários outros vídeos também e acaba sobrecarregando um pouquinho, então não estamos mais conseguindo responder todos os comentários, mas com certeza se você deixar sua pergunta aí, na medida do possível nós vamos respondendo e vamos tentar responder a todos. Principalmente quem já vem comprando com a gente, quem já vem comentando também, para quem é inscrito no canal, todos esses vão ter prioridades. Quem vem comprando, quem é inscrito vai ter prioridade sempre, mas na medida do possível nós vamos tentar responder todo mundo. Então, se tiver alguma dúvida, por favor, deixa aí no comentário, porque vai ajudar inclusive na hora de gravar novos vídeos. De repente a sua dúvida pode acabar gerando um tema para um próximo vídeo.